Bom, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho qual é a visão do Comitê Olímpico Brasileiro nesse momento de retorno aos esportes competitivos, o que o COB pensa a respeito disso. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto, para entender a visão do COB, é importante a gente entender esse contexto. O Brasil hoje, esses dados eu atualizei agora há pouco de manhã, ele tem aproximadamente 1 milhão de casos, quase 1 milhão de casos de Covid no Brasil, e o Brasil hoje é o segundo país no mundo com o maior número de infectados. Isso é um ponto importante para a gente entender a taxa de transmissão, o risco de um atleta ou de qualquer outra pessoa ser infectado. A gente precisa entender esse contexto. Juntando a isso, existem pontos importantes que a gente tem hoje conhecido sobre a doença que a gente não conhecia há 3 meses atrás. E nessa doença, ela tem acometido, acho que 2 principais sistemas, o sistema cardiorrespiratório. E falando do pulmão, parece que hoje é realmente o órgão mais acometido. A gente ainda não tem dados de um follow-up extenso, né? A doença está aí há cerca de 6 meses só. Mas se a gente comparar os sinais que a doença tem apresentado nos pacientes hoje com os sinais e sintomas da epidemia de SARS em 2002, 2003, a gente tem visto que na epidemia de SARS, durante 2 anos, os pacientes que tiveram sintomas leves a moderados, eles já apresentaram uma menor capacidade de difusão pulmonar. Isso é muito importante quando a gente pensa no nosso público de atleta. Então, uma menor capacidade de difusão pulmonar, associado ao que a gente tem visto aí no segundo item, o desenvolvimento de fibrose pulmonar já na fase aguda do COVID, uma fibrose pulmonar com uma menor capacidade de difusão, isso compromete muito o desempenho dos nossos atletas. Se a gente for falar assim, se eu perder 5% da minha capacidade ventilatória, por exemplo, é uma coisa, mas se o nosso maratonista, o nosso marchador, ele perder 5% da capacidade ventilatória, isso compromete muito o desempenho deles. E hoje a gente tem um caso de uma atleta maratonista aquática nossa, que ela teve sintomas super leves, nem quis fazer o exame na época, e agora no momento que ela foi retornar ao esporte, a gente fez a sorologia nela e ela é IgG positivo. Nessas 2 semanas iniciais aí de retorno, ela tem apresentado uma das queixas muito presentes num pós-Covid, que é um broncoespasmo. E ela está tendo uma dificuldade muito grande de nadar, queixando de uma opressão torácica, e uma dificuldade de puxar o ar durante o exercício, que isso pode estar, sim, relacionado à Covid, a gente está investigando isso daí. Então, pode comprometer muito o desempenho dela, principalmente numa atleta que nada 10 quilômetros, né? Outro sistema acometido é o sistema vascular, e a gente fala muito que talvez uma das principais causas de morte da Covid hoje sejam os fenômenos tromboembólicos, né? E a gente tem se preocupado muito porque os nossos atletas, eles são pacientes de risco de uma TVP, seguido por um TEP, por quê? Simplesmente pelo fato de viajarem com muita frequência. Viajam viagens longas, chegam de competições, já estão viajando de novo, e chegam num certo lugar e no dia seguinte já tem competição. Então, isso é um fator de risco, sim, para fenômenos tromboembólicos. E, de repente, a gente tem uma doença que já, somado a esse fator de risco, o risco é muito maior e a gente precisa se preocupar com isso, sim. Quanto ao coração, é outro órgão extremamente acometido, e aqui fica a nossa maior preocupação, porque existem dados que mostram que pacientes internados com COVID, eles apresentam cerca de 25% a 28% de miocardite fulminante, de miocardite viral, né? Alguns casos fulminantes. E essa é a nossa preocupação, porque qualquer outro vírus, um adenovírus, um rinovírus, o índice de miocardite viral, ele é cerca de 0,7% a 1%. Então, a gente está falando de 25% a 28% pelo coronavírus, simplesmente pela afinidade do coronavírus nos receptores do miocárdio. Então, e corroborando com isso daí, a gente vê uma elevação de troponina, que é um marcador de injúria miocárdica, em cerca de 28% dos pacientes sintomáticos. Então, se a gente tem injúria miocárdica, a gente tem um risco, sim, de ter uma arritmia cardíaca e de ter uma morte súbita. Né? E, além disso, a síndrome coronariana aguda, ela também foi descrita na COVID-19. Então, isso acaba gerando uma preocupação muito grande para os nossos atletas, porque durante o exercício extenuante, durante o exercício intenso, a gente tem uma solicitação muito grande desses sistemas cardiorrespiratório, e aí a gente precisa ficar atento para que esses nossos atletas não tenham esse prejuízo e, consequentemente,
né, mantenham a saúde e tenham um benefício da performance. Além disso, a Covid-19 tem se mostrado, tem apresentado muitos sintomas musculoesqueléticos para os pacientes que apresentam a doença, né? Diversos estudos têm colocado cerca de 50% dos pacientes com a doença apresentam queixas musculoesqueléticas, sendo delas a fadiga principal delas, em 25% dos casos, mialgia e artralgia em 15,5% dos casos. Uma coisa, de novo, sou eu ter fadiga, outra coisa é um atleta que desempenha, que usa o corpo dele diariamente para treinar de uma forma intensa, ter essa fadiga. E a gente tem um reflexo, um resultado no desempenho dele. E esse é um dos nossos cuidados. Falando da saúde mental, é um dos pontos que a gente mais tem batido na tecla e cuidado bastante, porque a gente tem visto doenças mentais aí durante essa pandemia, mas existe um risco muito grande do período pós-pandemia. A grande preocupação dos psicólogos do Comitê Olímpico Brasileiro é no período de pós-pandemia, onde a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico e o transtorno do estresse pós-traumático, eles podem estar presentes, sim, ocasionado, né, como a pandemia, esse período de isolamento, como um gatilho para o desenvolvimento dessas doenças, né? Então, eles falam muito que a gente vive num momento de guerra. E a orientação dos psicólogos que eu achei super interessante é como a gente vai entender o momento pós-guerra, né? Pós-pandemia, como que a gente vai lidar com esse momento? E a orientação de ler livros, a leitura de livros do pós-guerra, para entender como a gente vai viver nisso, assim, quando tudo isso acabar. Quando a gente fala da ansiedade, a gente tem que lembrar de alguns tipos de ansiedade, né? Porque a gente tem atletas hoje que já estão classificados para Tóquio, a gente tem atletas que não estão classificados, que a ansiedade duplica, triplica, e a gente ainda tem aqueles casos de atletas, por exemplo, que estavam suspensos, mas que prorrogando os jogos de um ano, eles cumprem a suspensão de dopagem deles e estão livres para participar dos jogos. Então, isso é bem interessante. A gente lida com sentimentos e emoções muito diferentes. E a gente precisa lidar com isso daí e deixá-los todos numa forma de equilíbrio para que a gente possa manter o treinamento e manter o foco, né, que são os Jogos Olímpicos do ano que vem. Então, contextualizando, no início dessa pandemia, a gente falava para os nossos atletas que o problema não era sobre pegar, mas era sobre não passar. Era sobre respeitar os mais fracos e vulneráveis e assim não superlotar hospitais. Por isso a importância de nos recolhermos. Diante do que a gente conhece da doença hoje, dos riscos para os nossos atletas, para os nossos membros da comissão, para os nossos funcionários do COB, a gente acredita hoje que o problema, ele também é sobre não pegar, né? Então, a gente não pode colocar os nossos atletas em risco para pegar essa doença. Por isso, quando a gente pensa na visão do COB sobre o retorno, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode simplesmente proteger os mais fracos e vulneráveis, mas a gente tem que proteger os nossos atletas também, porque a repercussão neles, ela é muito importante, pode ser muito grave também. Então, diante dessa visão, o principal foco do Comitê Olímpico Brasileiro é garantir a saúde e a segurança do atleta. Em segundo lugar, e não menos importante, nós somos um comitê olímpico, né? A gente tem o foco olímpico, a gente tem um foco de desempenho e a gente precisa garantir a performance desses nossos atletas também. Quem trabalha com esporte de alto rendimento sabe a importância do resultado, então a gente precisa para investimentos, a gente precisa realmente de resultados. Então, além de garantir a saúde, a gente tem que garantir a performance. E esse momento é um momento difícil para a gente entender o cenário e tomar atitudes, porque são duas posições que talvez sejam muito conflitantes, a saúde e a performance nesse momento. E a nossa preocupação é sobre esses atletas que tiveram, né, o coronavírus. Será que eles continuarão os mesmos? Será que eles manterão suas habilidades, capacidades, desempenhos? Então, essa é uma dúvida que a gente não sabe ainda, né? A doença é muito recente, a gente não tem ainda como saber. E aí vem a nossa outra preocupação que a gente já tem visto que tem acontecido lá na Europa. As lesões que apareceram no futebol alemão, né? 8 jogadores tiveram lesões nas primeiras 6 partidas do campeonato alemão. Eles falam que, as pesquisas mostram que no período pré-lockdown, 0,27 lesões por jogo aconteceram na Bundesliga, no campeonato alemão. E no período pós-lockdown, isso já subiu para 0,88. Então, essa é a nossa preocupação, sim, porque falar que os jogos só ano que vem, mas já estão aí, ano que vem já está aí.
Se tem uma lesão grave, vocês sabem muito bem disso, pode tirar o atleta 6, 8, 9 meses do cenário esportivo, e aí isso compromete totalmente os Jogos Olímpicos para eles. Outro dado interessante foi que 89% dos times realizaram mais de 3 substituições. E hoje o futebol já permite mais de 3 substituições, né? Permite até 5 substituições, mas em 3 momentos, somente em 3 paradas do jogo. Mas isso é interessante, porque isso não acontecia, né? Então, por que o número de substituições? Por causa de lesões, por causa de fadiga. Então, essa realmente vale como uma outra atenção, é outro ponto que a gente tem se preocupado muito no Comitê Olímpico Brasileiro. Existem diversos artigos tentando justificar, né, e mostrando como proceder nesse período do retorno ao treinamento, mostrando que os riscos de lesões acontecem por redução de força, de capacidade aeróbia, por redução da capacidade do volume de treino e também da atividade específica dele, né, do afastamento da atividade específica do esporte, ainda uma diminuição e um controle por programas de reabilitação não estruturados, né, eles não estão mais estruturados hoje, são supervisionados de uma forma online. Então, essa redução de programas estruturados também tem acontecido e pode ser um risco para esse número aumentado de lesões. E ainda a alteração da antropometria, perda de massa magra, ganho de massa gorda, então aumentando o peso corporal, mudando o centro de massa. Isso tudo, imagina, por exemplo, por um ginasta que faz um movimento na argolas que depende bastante do centro de massa, o entendimento disso. Você muda, você sobrecarrega articulações e aí as lesões estão presentes. Então, tudo isso é uma preocupação do Comitê Olímpico Brasileiro. Aqui é um outro artigo mostrando as diversas repercussões de um destreinamento, né, que a gente fala que nessa fase, a redução do volume de treino caiu para mais ou menos 30% do que eles treinam normalmente, segundo o que a gente tem investigado com nossos atletas. Então, é praticamente um destreinamento. E o destreinamento leva a repercussões tanto neuromusculares, quanto cardiorrespiratórias, quanto musculoesqueléticas, e a gente precisa ficar atento nisso e planejar um retorno seguro para os nossos atletas. Essa reportagem saiu no Globo.com ontem, é uma fonte do Comitê Olímpico Internacional, mostrando qual o maior desafio para o nosso atleta durante a pandemia. Para o nosso não, né? Para todos os atletas, porque a fonte é do COI. E fala que treinar com eficiência é o maior desafio. Manter a motivação é o segundo maior desafio. Manter a saúde mental. Olha como a gente está falando da parte psicológica, da parte mental. Então, tem que ser uma preocupação nossa. Tem que ser uma preocupação porque hoje os atletas na Europa já estão treinando. E os nossos aqui estão em casa treinando na varanda. E isso está gerando uma situação de angústia, de ansiedade maior ainda. E diante disso, o Comitê Olímpico precisa tomar uma atitude, né? E tomar uma posição mesmo sobre o retorno aos esportes competitivos. Qual é a visão do COB? Lembrando que, em primeiro lugar, é a saúde do atleta, tanto física quanto mental, que a gente tem falado bastante. Além disso, a visão do COB é sempre respeitar as autoridades governamentais. O nosso centro de treinamento, a gente chama de CTTB, Centro de Treinamento Time Brasil, ele está para ser reaberto porque ele fica no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro o município do Rio a prefeitura já liberou a abertura de centros de treinamento, mas o governo do estado ainda não tinha liberado. O Comitê Olímpico não vai autorizar, sendo que enquanto não tiver uma concordância desses dois governos, municipal e estadual. E além disso, a nossa proposta é reabrir 15 dias após a decisão dos dois governos, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse período e garantir uma segurança para o nosso atleta. Lembrar sempre que, pensando no retorno, o retorno tem que ser gradual aos treinamentos, sem competições, sem jogos, sem eventos. A gente sabe que as principais lesões acontecem em competições, em jogos, e as lesões agudas, e a gente precisa cuidar disso e segurar um pouquinho esses eventos, né? Eles não devem acontecer por agora. Então, inicialmente, só retorno aos treinos de uma forma gradual. Para tentar organizar esse retorno, a gente lançou um guia com diretrizes e protocolos para essa prática esportiva nesse ambiente que a gente está vivendo hoje. É um guia super completo, ele está no site do COB, são 15 volumes diferentes, com um volume sobre higienização de ar-condicionado, outro volume sobre reabertura própria do centro de treinamento,
Essa reabertura vai ser em fases. A gente vive num país continental. São Paulo está numa fase hoje, Rio Grande do Sul está numa outra fase. Né? Os times de futebol já treinam há 8 semanas no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, eles nem foram liberados ainda. Então, o guia do COB, ele mostra em cada fase o que está permitido ser feito, como deve ser, por exemplo, o atendimento médico, o atendimento fisioterápico, o atendimento psicológico nesse momento. Primeiro virtual, depois presencial. Então, a gente tem... Isso, ele foi lançado na sexta-feira, dia 12 de junho, e a gente tem diversos volumes. Aqui eu coloquei capa de 3 volumes, e cada volume com 15, 20, 30 páginas. Super interessantes. Esses 3 eu acho que valem muito para a gente, que é da área médica. Esse terceiro volume aqui, ele fala muito das recomendações médicas. Ele está muito interessante porque tem fluxogramas específicos. Um atleta chegou com uma síndrome gripal, tem sintomas de, por exemplo, saturação maior que 95%, não tem febre, então considera como uma síndrome gripal leve, qual o caminho vai seguir? Sintomáticos, que medicações vai usar? Uma síndrome gripal com alteração da temperatura, alteração da frequência cardíaca, alteração da saturação, uma síndrome gripal com uma gravidade maior, que caminho vai seguir? Então, a gente colocou fluxogramas assim, fluxogramas de... Temos um atleta que teve a Covid e vai retornar ao esporte. Que avaliações têm que ser feitas? A gente tem discutido muito com a equipe da cardiologia do esporte aí do INCOR e ainda o pessoal da Pneumo, o Dr. André Albuquerque, né, o Bauru, para nos ajudar nesse momento de retorno. A gente criou protocolos para esse retorno também, qual avaliação ela tem que ser feita para garantir a segurança do nosso atleta. Então, é um guia que está super completo, mas é um guia, é um manual, é uma instrução, não quer dizer que o nosso centro de treinamento já está aberto e que a gente vai abrir porque esse guia ficou pronto. Não, a gente está esperando a decisão mesmo governamental para isso. Então, diante desse cenário de dificuldade, de angústia, de ansiedade dos nossos atletas, o COB veio com uma proposta recente, que é para levar os nossos atletas para Portugal. Cerca de 200 atletas com 19 modalidades, principalmente focando em modalidades de lutas, modalidades coletivas, indoor, que a gente sabe que eles só estarão autorizados para treinar numa fase, na quarta, quinta fase do processo aí da flexibilização do isolamento social. Então, a gente tem essa ideia para levar os nossos atletas no início de julho. A ideia era no início de julho, mas aí a gente tem um problema. A fronteira se fechou para os brasileiros na Europa, né? Então, a gente vive um pouquinho essa situação, mas aí o COB tem falado com o Comitê Olímpico Português e já tem acertado a saída dos nossos atletas. Na semana que vem, a gente já tem 2 atletas indo para lá e a partir de julho, provavelmente na metade de julho, cerca de 200 atletas nossos estarão em Portugal treinando. Por qual período? Né? A gente tem diversas modalidades aqui, simplesmente para tentar diminuir um pouquinho essa angústia dos nossos atletas, entendendo que os europeus já estão treinando. Portugal vive uma fase super de um relaxamento importante já dessa quarentena, do isolamento social, e a nossa ideia é manter uma equipe de atletas, comissão, médicos, equipe multidisciplinar, por 6 meses na Europa, de julho a dezembro. Tem modalidades que ficarão 30 dias, 45 dias, outras irão um pouquinho mais para frente, porque já tem possivelmente uma competição lá em novembro, então elas estão indo para setembro, outubro, e a gente tem organizado isso daí. Praticamente todas elas chegarão nesse centro de treinamento, na foto que eu mostrei no slide anterior, que fica em Rio Maior, que chama o centro de treinamento em Desmor. E aí eles ficariam ali por um período, alguns ficariam o tempo todo, outros, como o judô, por exemplo, a ideia é ir para Coimbra, o atletismo quer ir para Lisboa, e a gente tem algumas modalidades saindo dali. A vela vai para Cascais, então a gente tem controlado isso daí. Mas está sendo uma alternativa para o comitê para manter a performance dos nossos atletas e enviá-los para Portugal. E aí é interessante a gente falar um pouquinho os cuidados necessários para transferir os atletas de um país de alto risco para de baixo risco. É muito mais fácil fazer essa transferência do que o contrário, né? De um baixo risco para um alto risco. Mas mesmo assim a gente precisa monitorá-los, porque não é nada legal a gente chegar em Portugal aumentando o número de casos, né, de Covid-19 em Portugal, porque a gente levou do Brasil para lá. Então, a gente tem, a ideia é mapear o nosso grupo,
com um questionário sobre sintomas da Covid, sobre contato com pessoas infectadas pela doença, sobre diagnósticos anteriores. É um questionário simples que a gente mapeia o nosso grupo juntamente com testes, né? É uma discussão enorme sobre quais testes fazer. A gente viveu períodos de grande discussão e a gente entendeu que antes da viagem é importante que a gente tenha uma sorologia, a gente faça um PCR aproximadamente de 3 a 5 dias antes da viagem. Depende realmente do local, porque enquanto aqui em São Paulo a gente consegue um resultado do PCR em 48 horas, no Rio de Janeiro, lá eles estão conseguindo em quase 7 dias. Então, a gente está vivendo um pouquinho essa dificuldade. O ideal era que esse teste fosse feito 3 dias, a no máximo 5 dias antes da viagem, junto com a sorologia. Chegando em Portugal, a gente vai fazer um PCR em todo mundo de novo. Então, com 2 testes aí, com 5 dias de diferença de PCR, a gente pelo menos tenta uma garantia de que a gente não está levando, né, o vírus, pessoas contaminadas para Portugal. Junto com a sorologia, é importante para a gente saber o quê? Pacientes que já tiveram IgG positivo, a gente precisa de alguns cuidados. E isso a cardiologia tem falado bastante sobre isso com a gente, para não correr o risco de um atleta com miocardite voltar a treinar e ter algum risco maior de uma morte súbita ou qualquer coisa parecida. Então, a gente vai mapear os IgGs positivos e, a partir deles, isolá-los para que façam avaliações mais específicas. Um eletrocardiograma simples. Se o eletrocardiograma estiver normal, ele pode ser liberado. Mas se tiver alguma alteração, ele precisa continuar a investigação. Um ecocardiograma, Holter, eventualmente até uma ressonância magnética. O teste ergospirométrico, ele só está liberado se o eletrocardiograma de repouso estiver normal e tiver uma garantia que está tudo bem. Outro ponto importante é pensar numa anticoagulação preventiva para o voo. Por quê? Exatamente o que a gente falou dos fenômenos tromboembólicos ocasionados pela Covid, juntamente com o fator de risco do nosso atleta por fazer viagens frequentes, e no caso a gente está fazendo uma viagem de cerca de 10 horas, né, um voo cerca de 10 horas. Então, e aí, vale fazer uma anticoagulação medicamentosa preventiva ou somente as medidas que a gente sabe, de uso de meia elástica, caminhar no voo? Então, isso ainda está em discussão. A gente tem já programado uma reunião com um vascular, junto com, trazendo informações sobre o esporte para entender o que vale a pena. E ainda com cuidados antes da viagem, né, a gente já entende um pouquinho sobre o sistema de saúde em Portugal, e é interessante porque a gente foi olhar os planos de saúde, os seguros de saúde para os nossos atletas durante essa viagem, e muitos deles não cobrem a Covid, né? Porque no momento de pandemia eles não cobrem. Só que em Portugal, o atendimento à Covid é todo feito pelo governo português. Então, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar. O tratamento, o atendimento é todo feito pelo governo. E vale lembrar também que pensar nessa programação dessa viagem, é importante a gente preparar uma ala médica correta, porque hoje a gente tem que considerar os equipamentos de proteção individuais que a gente não considerava antes. Então, o cenário mudou e a gente precisa adaptar isso daí também. Em Portugal, a gente sabe que Portugal vive uma situação completamente diferente da nossa. Cerca de 300 casos novos, com 2 mortes, muito menos do que a gente vive aqui. Um relaxamento da quarentena, lá já está tudo aberto, restaurantes abertos, uso de máscara não é mais obrigatório nem na rua. Então, a gente já vive um outro cenário. E talvez a nossa cabeça hoje de pensar como a gente está vivendo no Brasil, tenha que mudar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo lá, né? Então, chegando em Portugal, eles vão fazer um novo PCR e vão ficar em isolamento um período até o resultado, cerca de 24, 48 horas pós o exame. E nesse período a gente quer aproveitar para fazer algumas avaliações funcionais, avaliações biomecânicas, para poder pensar no fator de risco da lesão, né? Para entender como o atleta ficou durante a quarentena, avaliação de testes aeróbios, testes anaeróbios, para entender como eles estão, para que eles voltem ao treinamento de uma forma segura e gradual. A gente vai ter uma equipe de médicos lá e a nossa preocupação são com os pacientes que tiveram Covid, com os atletas que tiveram Covid, por serem atletas também. A gente tem muito atleta amador nessas delegações, porque os próprios treinadores, quem vive muito com esporte, acaba treinando e
E aí a gente tem a comissão técnica, a gente tem os funcionários do COB que eram atletas, já foram atletas e hoje não são mais, mas mantêm os treinamentos. Então a gente tem que se preocupar sim pelo retorno aos treinos e cuidado com as populações de risco. E eu quis levantar uma questão aqui que a gente discutiu com a equipe do judô recentemente, eu não sei se o Dr. Matheus está aqui, mas ele presenciou essa discussão com a gente. Se o atleta jovem hipertenso controlado, ele é um fator de risco. Na teoria, sim, mas discutindo com o infectologista, até a doutora Adriana do HC, ela colocou para a gente que não é problema eles viajarem, voltarem aos treinos de uma forma, né, prudente, porque eles estão controlados, eles são jovens. Então, o risco de complicações da COVID em hipertensos, ele está muito mais presente num grupo de risco acima de 60 anos. Então, mas é assim um dos nossos cuidados, a gente não vai deixar de orientá-los com os cuidados de higiene, né, uso de máscara, lavagem de mãos. Esse é um artigo bem interessante que ele fala, o retorno ao treino, ele está um pouquinho focado para o futebol, mas ele fala desde um período de lockdown até o retorno aos jogos. Nesse período, você faz de uma forma, o retorno aos treinos, o incremento de intensidade e volume, ele tem que ser progressivo. E aí ele põe alternativas, né, pontuais para você, primeiro, começar com grupos pequenos, trabalho, eles colocam com trabalho limitado, um espaço limitado para você ter um controle da intensidade, e isso daqui, como eu falei, é específico para o futebol, então o controle de bola, para que a pessoa encoste mais na bola, mas no espaço limitado, ele faz um programa todo específico para isso. E é o que a gente tem buscado, programas específicos com o que já tem acontecido fora, né? Porque essa pandemia vindo depois, traz para a gente esse benefício, a gente consegue enxergar o que já aconteceu nos outros países. E uma outra forma da gente monitorar os nossos atletas é o controle de carga, né? A carga intrínseca, a carga extrínseca, a partir de controle de percepção subjetiva de esforço, percepção subjetiva de recuperação, e o questionário que a gente chama de well-being, né? Que é de bem-estar, sobre fadiga, qualidade do sono, dor muscular geral, nível de estresse e humor. Essa é a nossa preocupação como Comitê Olímpico Brasileiro. A gente precisa entender o cenário, a gente precisa proteger os nossos atletas para que a gente possa voltar. Diante dessa preocupação, angústia por outros atletas já estarem treinando, a nossa ideia é levá-los agora para Portugal, para que eles já voltem a treinar e a gente entre no cenário competitivo de novo, mas com todo cuidado, principalmente do controle de cargas e principalmente das lesões. Porque quando a gente fala que Tóquio está longe, só faltam 399 dias para Tóquio. E a gente precisa continuar trabalhando, visando esses jogos, né? Nós somos um comitê olímpico, a gente precisa, o nosso foco ainda está aí, logo aí, daqui 399 dias.